Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, referente à parte de soldagem, né, aqui a gente vai estar falando sobre solda de filete, né, solda de filete também é muito comum aí para estruturas, né, que normalmente não vão ter tanta carga ali aplicada, né, enfim, bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui está a representação, né, da simbologia, né, da estrutura. Antes de falar sobre a estrutura, né, relembrar o que é essa questão da solda de filete. Né? A solda de filete são segmentos de solda, né, segmentos de cordão de solda que acabam ficando intermitentes. Né? Então, exemplo, você vai ter a execução de um cordão de solda até um determinado ponto, né, vai ter um espaçamento, né, e vai ter a continuidade aí desse cordão de solda. Né? Então você vai ter aí esses filetes de solda, né? Isso aí é que vai estar ocorrendo. Então, nesse caso aí, você vai ter a indicação para esse tipo de execução, né, de solda, né, que seria filete, que ocorre tanto de um lado como do outro. Nesse caso aqui, é uma referência de filetes paralelos. Né? O que representa filetes paralelos? Significa que eles vão estar no mesmo alinhamento. Então, o filete que você vai ter de um lado da junta, você vai ter do outro lado também. Né? Você vai ter do outro lado também, no caso, sendo alinhado. Né? Os segmentos de filetes, né, dos dois lados da junta sendo alinhados. E nesse caso aí, a gente está mostrando uma representação com filetes com tamanho, né, no que diz respeito à estrutura transversal, né, ou seja, de face aí, com tamanhos diferentes. Né? Quando a gente fala de face, a gente está falando o seguinte. Aqui, por exemplo, aqui a referência aqui de face é de meia polegada, né? Então, aqui vai ser a execução da geometria da solda. Então, olhando ela de face, ela vai ter meia polegada de altura, né, por meia polegada aí de espessura. Né? Então, ela vai ter meio por meio. Do outro lado da junta, né, que é essa representação que está aqui em cima, observa que é 5/8. Né? Meia polegada, né, é 12,7 milímetros. Né? No caso, 5/8, né, ele é maior do que meia polegada. Né? No caso, 5/8 representa 15,87 milímetros aproximadamente, então um pouco maior. Né? Normalmente você vai encontrar esse tipo de solda de filete com a mesma dimensão. Né? A gente colocou aqui com dimensões diferentes só para mostrar que você pode também ter esse tipo de representação. Né? Então, no caso, olhando transversalmente, né, você teria a solda desse lado aqui com meia polegada por meia polegada e do outro lado 5/8 por 5/8. Mesma relação, né? Altura, né, e espessura. Inclusive você pode ter, obviamente, dimensões diferentes, né, no que diz respeito aí à altura e espessura. Beleza, então aí olhando transversalmente, né, olhando a face aí da solda, né, ela vai ter essas dimensões. E quanto aos filetes, como eu falei para vocês, eles estão alinhados. Né? Mas por que eles estão alinhados? Por causa dessa representação aqui dos filetes alinhados na simbologia aqui da linha de referência da solda, né? Ou seja, eles estão alinhados aqui. Né? Se eles estivessem desalinhados, significaria que essa solda de filetes, os filetes eles não estariam na mesma posição. Bom, e beleza, então essa parte aqui em si não tem nada de novo. Né? E aqui é que vem a indicação importante, que é referente às dimensões dos filetes. Né? Um detalhe interessante sobre essa questão dos filetes é porque o alinhamento dele é pelo centro. Né? É pelo centro. Então, esse alinhamento em si não significa que eles vão ter a mesma relação de comprimento. Isso é um detalhe interessante. Né? Não necessariamente precisaria ter a mesma relação de comprimento. Né? Então, aqui essas duas medidas que estão aparecendo, 35,70 e aqui também 35,70, o 35, né, ele faz a referência do comprimento de cada filete. Né? Então 35 milímetros é o comprimento de cada filete. Então, exemplo, você vai ter a execução, né, da solda aqui desse lado, o comprimento desse filete, né, ou seja, dessa execução aqui, desse primeiro cordão, ele teria 35 milímetros de comprimento. Né? Então seria que o comprimento dele seria de 35 milímetros. A outra medida que no caso é o 70, ele representa de fato a questão ali de localização, né, referente aos filetes. Né? Ou seja, a distância entre os filetes é de
70 milímetros. Só que aí vem um detalhe, dos filetes que estão posicionados desse lado, né? No caso 70 milímetros. Só que, obviamente, do outro lado, né? No caso aqui, o de meia polegada, que seria desse lado aqui, esse aqui de 5/8, que seria do lado oposto, né? Ele tem a mesma dimensão no que diz respeito a comprimento e centro, que é 35,70, né? Então, exemplo, vamos representar logo aqui o 70. Vamos fazer aqui uma outra representação de um outro filete na sequência. O 70, ele iria representar a relação... Agora aqui tem um detalhe, né? Tem um detalhe aqui interessante que eu vou explicar para vocês. Então, o 70 seria o que? A representação do centro, né? Do centro do filete, né? Então, aqui seria 70 milímetros. Né? E aí, com base... Exemplo, se você diz, poxa, mas tem ali a referência do centro, né? Eu quero saber... Deixa eu até ampliar aqui. Aqui vai ficar melhor. Eu quero saber a distância de face, porque eu vou estar executando a solda, isso é que vai me interessar, né? Se eu vou atingir a distância de face, eu vou estar ali garantindo ali o centro. Teoricamente, sim, né? Teoricamente, sim. Então, pelo desenho, você consegue, né, identificar essa distância de face. O que seria essa distância de face? Né? Seria o início de um filete para o término do outro, né? Ou seja, exemplo, o término desse para o início desse. E essa distância aqui, essa distância ela não aparece lá no projeto, mas você tem como saber, né? Então, exemplo, se aqui é 35, milímetros e a referência pelo centro, né, significa que a metade de 35, né, obviamente, é só fazer a relação de 35 dividido por 2, nesse caso aí vai dar 17,5. Então, 17,5 é o que vai estar aqui, deixa eu marcar aqui. Então, essa distância aqui, ela seria de 17,5. Beleza. Tranquilo. Então, quando for ocorrer a outra solda, o que é que você vai ter como referência? O centro dela também. O centro dela, a distância aqui, no caso aqui, voltando, seria também de 17,5. Seria 17,5. Tranquilo. E aí vem a referência que nos interessa. Qual a distância de centro entre eles? 70. Né? Então, deixa eu colocar até aqui mais para cima. Essa distância de centro, ela seria no caso de 70 milímetros. Então, para você saber ela, né, essa distância de face aqui, eu vou colocar aqui como x, para você saber essa distância de face, o que é que você faz? 70 menos a soma de 17,5 mais 17,5, ou 17,5 vezes 2, que nesse caso, obviamente, aí vai dar 35. Né? Então, 70 menos 35 vai dar 35. Então, esse x aqui, essa distância aqui, ela é de 35 milímetros. Ou seja, a abertura sem solda de um filete para o outro é de 35 milímetros. Né? Então, aí, normalmente o pessoal faz uns riscos, né, marcando lá para ter referência, né? Para não ficar ali tendo que medir toda hora, né? Faz a linha de referência, até porque a soldagem, como qualquer outro processo, ou como a maioria dos processos, tem tolerância. Né? Então, é importante ficar atento com isso. Então, beleza. Então, aí você vai ter essa distância. Aí, o que acontece do outro lado da junta, né, que seria esse lado aqui, o oposto, é a mesma coisa. Mesma questão de distanciamento. Só que, desse outro lado aqui, a deposição de material vai ser maior. Né? A deposição de material vai ser maior porque essa junta aqui, ou melhor, esse filete aqui, ele vai ser 3/8 por 3/8. Né? O desse lado aqui é meio por meio, né? Então tem um volume, né, uma deposição menor de material do que o outro, né? E aí muita gente pergunta depois como é que a gente parametriza essa questão aí da deposição. Normalmente se faz uma junta padrão, né? Se faz uma junta padrão, se faz a medição, se faz as análises no que diz respeito aos ensaios, né, líquido penetrante, dependendo da situação faz análise metalográfica para ver quanto é que está tendo de penetrabilidade, para que se tenha, de fato, ali a noção de parâmetro, né, do equipamento que está sendo utilizado de soldagem ali para a execução da junta, né, dependendo do tipo de metal, ou liga metálica, né, exemplo, um aço-liga, coisa do tipo. Né, então você vai ter ali o parâmetro, vai ter ali a junta de referência, e com base na junta de referência vai ser parametrizado os processos e vai, obviamente, tentar se replicar, né, essa ação das juntas. Como qualquer processo metrológico, né, é importante que se tenha ali a repetição
né, para que se tenha de fato ali essa reprodutibilidade, né? Por exemplo, se eu faço uma única junta lá e atinge esses parâmetros, o interessante era ter pelo menos mais duas, né? Ou seja, três juntas que de fato garantisse que aquele parâmetro executado, né, ele está atingindo ali o necessário de acordo com a tolerância, né, para não ficar algo ao acaso, né? Então você acaba tendo aí essa repetibilidade para garantir a reprodutibilidade. Beleza? Então é isso. Vamos voltar aqui para a representação, ver se não ficou nada faltando de referência. Aqui tem um detalhe interessante, né? Tem um detalhe interessante que é essa parte aqui, ó, solda alinhada com a face de referência, né? Que vem aí no final da linha de referência aí da solda, ou da simbologia de soldagem, que é no caso uma observação, né? Então vamos só recapitular aqui, né? Aqui a gente tem meia polegada, que significa que essa... olhando, né, ela transversalmente ela vai ter meia polegada por meia polegada, né, a dimensão dela. Aqui em cima 5/8, né, significa que vai ser um pouco maior, 5/8 por 5/8, beleza. A gente já viu que é uma junta de filete alinhada, né, por causa desse alinhamento aqui. 35 milímetros representa o comprimento do cordão, né, os dois segmentos, né, eles vão ter 35 milímetros de comprimento e a distância de centro 70 milímetros, beleza? Então eles vão ficar ali lado a lado, né, um pouco maior, do outro lado um pouco menor, porque é 5/8 e meia polegada. E aqui vem um detalhe interessante, solda alinhada com a face de referência. O que significa isso? Né? Vocês viram quando eu estava fazendo aqui os desenhos, eu estava sempre começando ela daqui, né, desse ponto aqui de referência. Mas porque eu estava começando por esse ponto de referência? Esse ponto de referência é a face de referência, né? A face de referência eu vou determinar, né? Se vai ser essa aqui ou essa aqui, enfim, não vai ter problema, desde que tenha uma face alinhada ali de referência. Então, significa que não necessariamente a última face, né, ela vai ficar alinhada, né? Não necessariamente, né? Se você precisa ter a certeza ali do final desse segmento de solda, você precisaria de uma outra vista de representação do desenho, né, mostrando ela da vista superior, né? Então aqui seria a junta, né? Essa parte aqui central seria isso aqui, né? E essas duas partes aqui de baixo seria esses dois cantos aqui, né? Então aí você precisaria ter essa representação mostrando ela dessa forma, né? Então no caso ela iniciaria alinhada, né? E o término dela, né, aí ficaria de acordo com a representação desse projeto mostrando essa vista, né? Quando ela aparece assim, você vai fazendo segmento até encerrar ali o comprimento, né, da junta que está sendo executada, né? Então aí a única referência é essa aqui, que é a solda ela inicia alinhada com a face, né? Ela não faz referência lá ao término dela, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo eu trago uma representação de solda de filete desalinhado. Valeu!